Estamos em Santo André. E essa é a primeira mensagem de uma série que vai transformar a sua vida. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, nós temos um encontro aqui no nosso canal. Eu quero de verdade que essa palavra fale com você. O tema da mensagem é: convide Deus para as suas batalhas. E eu quero que você tenha certeza: nenhuma batalha que ele tenha entrado até então, ele perdeu. Então, lindo, se você não quer perder batalhas, chame ele para a batalha. E se ele mandar você ir, vá. E se ele mandar você ficar, fique. Antes de começar a mensagem, eu quero te pedir só um favor, algo muito simples, muito rápido e muito importante. Curte o vídeo, rapidão, curte, dá um likezinho. Estou fazendo vontade de fazer igual aqueles youtubers. Vamos bater a meta de 200 mil. Aí se bater a meta, a gente dobra a meta. E curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Isso, agora nós estamos a pouco menos ou 180 mil inscritos para batermos 10 milhões. Então, lindo, se inscreve, bebê. E vamos pro vídeo. Ai, olha, essa série não tá normal. Hoje, enquanto eu trazia à memória aquilo que o Senhor foi ministrando no meu coração ao longo desses 2 meses que se passaram, algo aconteceu de uma maneira diferente. Eu estava no meu quarto do hotel, a luz era pouca, então eu peguei um abajur, coloquei em cima de uma cadeira. E naquele lugar ali, enquanto preparava as mensagens, comecei a falar com Deus de um jeito simples. E quando eu percebi, uma glória de Deus invadiu o quarto. Eu comecei a mandar mensagem para minha mãe, que sei que está jejuando pela série. Chamei a minha esposa de vídeo. Mas é engraçado porque a gente sente quando tem algo diferente no ar. A gente sente. E essa mensagem em específico hoje fez tanto sentido para mim, e que eu quero que você abra o coração para entender que sim, não existe batalha que ele entre junto com você que o final seja uma derrota. Ele não entra em lugar nenhum para perder, e o lugar que a derrota era garantida, quando ele entra, a vitória vem. Então, lindo, só tem um problema: é que nós escolhemos as batalhas que ele não escolheu. Toda a batalha que a gente perde é porque nós entramos nela sem a autorização de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo de número 42, diz o seguinte: e o Senhor me disse: não subam nem pelejem, pois eu não estou com vocês. Para que vocês não vão e sejam feridos pelos seus inimigos. Eu vos falei e vocês não me ouviram. Vocês se rebelaram contra a ordem de Deus e subiram com arrogância. E os seus inimigos
que habitavam naquele monte vieram contra vocês, os perseguiram e destruíram vocês. Uau! Meu Deus! É uma palavra muito difícil de ouvir, porque nos faz lembrar de derrotas quando ouvimos isso. Nos faz lembrar que muitas das dores que nós colecionamos estão exatamente conectadas às batalhas que lutamos sozinhos. E porque às vezes não tivemos sabedoria, não tivemos paciência, fomos afoitos, compramos brigas que não era para a gente comprar, vivemos histórias que não eram para nós viver, simplesmente porque não tivemos o temor de perguntar para o Senhor, de chamar Ele para conversa. E sabe, o retrato de uma geração frustrada é o retrato de uma geração que luta sozinha, que luta sem o Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Sabe, nós temos que lembrar dessas mensagens de quando éramos crianças. Ele é o Deus dos exércitos, Ele é o Deus dos médicos, Ele é o Deus de todos, Ele é o médico dos médicos, o Rei dos reis, aquele que era, aquele que é. Só que veja, o nosso problema é porque existe algo dentro de nós que primeiro não nos deixa perguntar. Porque nós temos uma coisa dentro da gente chamada ego. E o ego nos faz pensar que a força do nosso braço é suficiente. O ego nos faz pensar que a gente não precisa de ajuda. E sabe como é interessante? Porque os nossos filhos, e você quando era pequeno também era igual. Quando a gente pensa que é independente, a primeira coisa que a gente declara com a nossa boca é: eu não preciso de ajuda. Até hoje, até esses dias, eu entrava no quarto com os meus filhos, escovava o dente deles. Hoje, se eu falar para um dos meus filhos: posso escovar o dente? Ele diz: por quê, pai? Aí eu tenho que dizer: porque sou teu pai, talvez isso me dê direito a alguma coisa. Mas a desculpa dele é boa. Ele diz: pai, eu já aprendi. E isso é o maior perigo, porque eu também aprendi a escovar o dente, mas já tive cárie. E eu sou adulto. O meu filho ainda é pequeno, mas veja, a conexão está justamente nisso. À medida que amadurecemos, paramos de depender do Senhor. E quando paramos de depender dEle, as nossas crises começam. É possível você viver uma vida com Deus, é possível você conhecer a Jesus e nunca depender dEle. E essa é a maior dificuldade nossa, e é por isso essa mensagem. Porque existe uma coisa do céu que nos defende a curto, médio e longo prazo: chamar Deus para conversa. Eu vou ser pontual com você. Esse povo de Israel, veja, era o povo de Deus. Ser chamado de povo de Deus não é um título comum, é um título poderoso. Eles eram os escolhidos, o povo de Deus. Olha, é muito mais poderoso do que a gente imagina. Viram milhões de milagres com os seus olhos. Viram, sabe, fogo, a nuvem de fogo, a coluna de fumaça, a água da rocha, o mar que se abre, o maná que cai do céu. É muito milagre que esses homens viveram. Só que, veja, o homem, mesmo vendo tudo, pela própria nossa natureza, chega um determinado momento que o povo acha que não precisa de Deus, e que o segredo é eles. Que o segredo não é quem escolheu, é quem foi escolhido. Eu vou falar uma coisa para você, lindo. Essa série, quando era pelo dia, nós estamos em junho, final de abril, o Senhor falou comigo: e aí, bebê, você não vai jejuar pela série que você vai gravar? E eu me perguntei:
Por que eu vou jejuar? As mensagens já estão aqui. E aí o Senhor colocou no meu coraçãozinho, David, baixa a bola. Ter mensagem não significa ser instrumento. Agora, ser instrumento significa ter uma mensagem. E para ser instrumento, você precisa depender de mim. Aí eu falei, Jesus, tô ligado, pronto, voltei. Ou seja, por mais que o tempo passe, o resultado das coisas se dá de maneira aonde a dependência tem o seu lugar. Eu estava hoje olhando e vi que vai bater os 10 milhões. E aí eu me impressionei com... Não, calma, eu fiquei pensando, Jesus, da onde surgiu tanta gente? Eu nasci numa cidade de 600 mil pessoas. Quando eu era garoto, o Senhor dizia que eu falaria para muita gente, mas o máximo de gente que eu imaginei era a minha cidade. O que faz você viver o sobrenatural? O que faz você romper a fronteira? O que faz você passar a margem do comum? Depender do Senhor. Sabe, a mensagem é sobre dependência. É sobre dizer, Jesus, eu não vou me mover se o Senhor não estiver comigo. Jesus, eu não vou dar um passo se o Senhor não estiver comigo. Se o Senhor não estiver aqui, eu não vou. Jesus, eu não vou andar vazio. Jesus, eu não vou andar de pneu murcho. Jesus, eu não vou decidir absolutamente nada na minha vida se o Senhor não trazer paz para o meu coração. Jesus, eu preciso tanto do Senhor que eu não consigo explicar. Mas Senhor, se o Senhor puder, abre o caminho, dá luz, mostra qual é o próximo passo. Jesus, me leva para o centro da tua vontade. Sabe que eu imagino Deus olhando para a gente dizendo, yes! É isso, bebê. Se você chama Ele, é um pedido irresistível para o Senhor. Se você dobra os seus joelhos e diz, Jesus, eu preciso de Ti, eu imagino o Senhor assim, ó, meu filho, meu lindo, eu sei o que eu estou te falando. Eu sou um pai humano e falho, mas quando a minha filha olha para mim e diz, papai, eu te amo, eu falo... Quando o Nonô diz para mim, pai, eu quero ser igual você quando eu crescer. Aí eu falo para Jesus, Jesus, eu quero me parecer contigo cada dia mais. Aleluia. Jesus, eu quero que eu chegue em qualquer lugar e quem esteja longe, perdido, sinta uma paz sobrenatural no coração, que a tua presença, sabe, isso é uma delícia. Aí quando João diz para mim, pai, quando eu crescer, eu quero trabalhar com o Senhor. Aí agora eu levei ele na primeira viagem, fiz um crachá para ele, e ele me abraçava dizendo obrigado. E aí eu digo para Jesus, Jesus, eu quero viver o resto da minha vida para a tua glória. Jesus, eu quero honrar o teu nome por onde eu for. Jesus, eu quero levar a tua palavra enquanto houver fôlego no meu pulmão. Aí o Senhor olha e diz, é isso. Enquanto os nossos olhos estão voltados para Ele, não haverá batalha que seremos derrotados, não haverá problemas que irão nos sucumbir, não haverá. 10 aleluias, eu vou dizer de novo, se o Senhor estiver com você, batalhas não serão perdidas, guerras não serão experimentadas de derrota, nada nem ninguém poderá parar o que Deus tem para você. Mas aqui eu preciso te dizer que o problema não é durante a batalha, é antes de entrar nela. Quantas dívidas que você já fez e que está desesperado? Aí você diz, Senhor, me ajuda. E aí Deus diz, mas eu não estava junto. Sabe o currículo que você entregou no lugar errado? E te chamaram, e hoje você reclama do trabalho? Quem foi que disse que Deus mandou você ir para lá?
Sabe, o marido, foi você que quis. Ou seja, existem batalhas que nós entramos que não tem mais como sair. E a ajuda na batalha é diferente da ajuda antes da batalha. Porque a ajuda na batalha é no meio do sangue, é no meio do cenário de guerra, é no meio do caos, é dolorido. Agora, quando a ajuda é antes da batalha, ela não tem sangue, ela é estratégica, ela é inteligente. Não, lindo, vamos junto. Ela não é comum, ela não tem cenário de guerra. Ela é tão inteligente que a guerra é aniquilada antes de começar. Lindo você crer que se você convidar Deus para a sua história, para todos os detalhes da sua vida, existiam batalhas que você precisava entrar, e por conta da estratégia do Senhor, você vai passar sobrevoando alto, e não vai precisar manchar os pés, não vai precisar. A questão é o nosso orgulho. Não tem o que fazer. Enquanto nós não sufocarmos o nosso orgulho, enquanto nós não declararmos com a nossa boca: eu não sou suficiente, eu não consigo sozinho, Jesus, eu preciso de socorro, e eu não só quero socorro no meio da batalha, eu quero socorro para todos os detalhes da minha vida. Jesus, para sair, para entrar à direita, para entrar à esquerda, por onde eu for, eu quero ir aonde o Senhor quer que eu vá. Jesus, eu dependo de você. Quando você declara isso, você elimina guerras desnecessárias, você elimina crises que não precisa viver. Você só vai viver se tentar viver sem Ele. Eu vou te falar um negócio. Eu já me livrei de tanta coisa por ter perguntado, ou ao menos ter sido sensível ao Senhor. Eu me lembro que essa história eu devo ter contado já em alguma série, mas eu me lembro que um dia, enquanto estava nascendo a nossa associação evangelística, eu fui ver um prédio na nossa cidade para comprar. Eu não tinha dinheiro, mas tinha fé. Fui com o corretor entrou comigo. A propriedade era linda. E eu falei: uau, que lindo. E aí no meio do nada, o meu telefone toca. Meu telefone toca e é um amigo meu. Um amigo. E ele me diz: você está onde, David? Eu disse: eu estou dentro do prédio que eu quero comprar para a associação evangelística. E ele perguntou: quanto é o prédio? Eu disse o valor, e não era um valor baixo, era um valor alto. E ele disse para mim: pode comprar, eu vou pagar para você. Eu disse: igual a você. Eu falei: falei pro corretor: é nosso. O corretor já assim, ó. O corretor é um bicho empolgado já. Comissão. Aí eu pra ele aqui, ó, é nosso. Aí eu tô aqui pra ele: mano, pô, maravilhoso, cara, tu não sabe que lindo. Eu desliguei o telefone, falei pro corretor. E aí, irmão, eu ia embora nas nuvens. E aí era um terreno que a casa em cima tinha uma descida, assim, uma curva. E aí quando eu tava na curva, sabe aquela expressão: Deus pegou você na curva? Irmão, na curva, o Espírito Santo falou comigo assim: não vai perguntar nada para mim, não? Irmão, olha como é a nossa carnalidade. Bom, eu não tenho dinheiro, mas tenho fé. Do nada, meu telefone toca. Um doido diz que vai pagar. É de Deus ou não é? Nem tudo que brilha é ouro. Nem toda proposta é propósito de Deus para você. Essa é a parada. A gente só sabe se convida Ele do início. É ruim descobrir depois. Eu peguei eu sou meio vida louca. Falei pro corretor:
segura aí, que eu preciso orar. Do nada, corretor, tá bom. Só que eu não sou eu sou exagerado. Eu atravessei a rua, sou dramático. Dobrei o joelho, irmão, na calçada. Imagina as pessoas passando, não entendendo nada. E eu tô aqui, Jesus, eu gostei demais. Comecei a falar pro Senhor, porque eu queria convencer ele. Jesus, ó, que isso, pai, você viu? Nossa, ganhamos, Senhor. Aí eu fiz de todos os meus argumentos. Aí falei assim, mas ó, é o Senhor que manda, tá? Eu quero que o Senhor fale comigo em 24 horas. Se o Senhor falar assim, eu entro de cabeça, Senhor, você sabe. Se o Senhor falar não, eu não vou comprar. Aí, irmão, beleza, eu orei, atravessei a rua. Aí o corretor falou, e aí? Eu falei com Deus, e agora eu tenho que esperar uma resposta. E ele disse, se Deus não fala nada? Eu falei, eu não vou fazer nada. E passou 24 horas e Deus não falou nada. E o corretor me ligou e eu disse para ele, eu não vou comprar. E aquele dia eu fiquei martirizado por aquela decisão de fé, porque é difícil quando não faz sentido, sendo que é tão lógico. Mas esse é o negócio. Deus não opera na lógica do homem. Deus opera numa história que Ele conhece o começo, o meio e o fim. Quando você chegou, Ele já estava ali. Ele já viu o teu futuro. Ele já viu você vivendo no centro da vontade dEle. Ele já viu todos os desdobramentos das pequenas histórias e das pequenas decisões do seu dia. Ele já viu tudo. Bom, lindo, eu disse não para aquela compra. E 8 meses depois, o rapaz que tinha me dado foi preso. E todos os bens deles foram arrestados, todos. Todos foram bloqueados pela justiça. E um dos imóveis seria a minha associação evangelística, que hoje cuida de mais de 280 mil pessoas, que tem ajudado milhares no discipulado com doações de Bíblias. E agora, 3 anos se passaram, nosso nome é limpo, nossa credibilidade está intacta, porque teve um dia que eu soube dizer não para aquilo que Deus disse não. Lindo, eu quero que você entenda, nunca entre em nada se Deus não entrar com você. Não adianta. Se você entra sem Ele, você entra para perder, você entra para colecionar derrotas. Então qual é o conselho da vida? O conselho da vida é: só entre em batalhas que Ele entra. Só entre em guerras que Ele entra. Porque se Ele for com você, se Ele estiver ao teu lado, a Bíblia diz: o mar não te submergirá. Ei, lindo, você vai passar pelo fogo e ele não vai te queimar. Se você estiver com Ele, tenha a certeza, Ele nunca perdeu uma batalha. Mas você só vive isso se entra somente nas batalhas que Ele entra com você. E para isso, você precisa perguntar: Deus, você quer? Ou você não quer? Se Ele dizer não vá, não vá. E se Ele dizer vá, mesmo que não faça sentido, vá. Vá. Um dia Deus falou com um homem chamado Gideão e disse: Gideão, chegou a hora de vencer os inimigos. E os inimigos eram mais de 120 mil. E aí Deus olhou para Gideão e falou: teu exército é muito grande. Se vocês vencerem, o povo vai pensar que eles são a razão. Vamos diminuir o contingente. Diminuiu para 10 e na última reduziu para 300. Aí você vai dizer: 300 contra 120 mil? Como assim, David? Exatamente. Se você for bom de conta, é 400 inimigos para cada soldado.
Mas aqui que mora o negócio. O segredo não é o soldado que vai para a batalha, é o general que envia para a guerra. É lindo. Não, escute bem. Aí a Bíblia diz que a estratégia que o Senhor deu para ele é: desce, ouve o que eles estão dizendo. Se você está com medo, ele vai lá, ouve. O povo estava sonhando, estava perturbado, morrendo de medo, porque Deus assusta os nossos inimigos antes da gente chegar. Ele mexe tudo. Aí Gideão desceu e falou assim: a vitória é nossa. Vamos fazer o seguinte: divide 3 grupos de 100 em volta do acampamento, uma trombeta numa boca, uma tocha na outra, e todos vão. Ah não, meu Deus do céu, barulho junto, vai balançar a tocha. Aí os inimigos, irmão, ficaram desesperados, porque tocar a trombeta é cantar a vitória antes da guerra. Eu já ganhei. Quem entra com o Senhor já ganhou antes de entrar. Se Ele é com você, você ganha antes de sair. Meu Deus. Agora, que maravilhoso isso. Se você entra com Ele na guerra, o segredo não é a força do teu braço. O segredo é a graça de Deus que opera através de você. Se você entra na guerra, você não precisa de força, porque Ele te dá a estratégia que inutiliza a tua força. Se você entra com Ele, você não sofre, você cresce, você aprende, você amadurece. Agora, sem Ele, desespera. Com Ele, tem coragem no meio do caos, até porque o caos está controlado, porque se Ele está presente, o mar teme a voz dEle, a tempestade se aquieta mediante a voz dEle. Lindo. 120 mil inimigos mortos por 300 soldados. Vou dizer de novo, porque você não pegou. Talvez você aqui de Santo André deve ter visto muito o filme do 300, acho que é tudo igual. Lindo. 300 soldados venceu 120 mil inimigos. Mas diz para mim uma coisa: de quem é a vitória? É por isso que toda a batalha vencida, a glória é dele. E é por isso que nós precisamos do Senhor todos os dias, porque nós não somos o segredo. O segredo é aquele que está conosco. O segredo é o Senhor. A partir de agora, antes de qualquer decisão, chame Jesus. Antes de qualquer batalha, diga: Jesus, vem cá. Senhor, eu não sei viver sem você. Jesus, abre os meus olhos, abre o meu caminho. Senhor, me mostra qual é o próximo passo. E aí você vai começar a experimentar algo que se chama paz. A paz que vai dominar o teu coração, vai guardar as tuas emoções e vai te livrar da queda futura. Porque, veja, quando Ele entra, Ele não perde. E se você entra onde Ele está, você também não vai perder. Eu quero declarar no nome de Jesus: a sua batalha será vencida, mas não será na força do seu braço. A sua batalha será vencida, mas não será o teu mérito. A sua batalha será vencida no nome de Jesus. Porque se Ele estiver com você, inimigos grandes irão parecer pequenos. Caminhos destruídos serão reconstruídos. Gigantes que eram grandes demais parecerão pequenos aos teus olhos. Porque o segredo não é o soldado que caminha na guerra, mas é o general que envia para a batalha. Em nome de Jesus. Jesus, muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque hoje os nossos olhos se abrem e a partir de então não caminharemos sozinhos, não decidiremos sozinhos, não daremos passos para longe da tua vontade prevalecerá e o teu nome será glorificado do início até o final das nossas batalhas, e no final sairemos vencedores, em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. A gente, não é possível, não é possível. Irmão, vocês matam nós do coração. Gente, antes de gravar tava todo mundo meio tímido, apertou gravando, todo mundo... Onde vocês estavam? Nós estamos em Itajaí. E nós vamos para uma palavra de Jesus para o seu coração, meu lindo. Assim como todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, nós sempre temos um encontro por aqui. Há 5 anos, sem falhar uma semana. Tudo para ajudar você a ir mais longe, a caminhar com Jesus. Então, antes da gente ir para a mensagem, eu vou te pedir um favor, rapidinho. Curte o vídeo. Irmão do Guarani, vem junto. Curte o vídeo, compartilha, manda para os inimigos, para os amigos, manda no grupo de família que você deseja sair toda semana. Então, manda algo de Deus lá. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ó, aos irmãos, sininho, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus para você por aqui. E por falar em mensagem, vamos para ela. João 5. Vocês ainda vão me matar do coração, gente. De verdade, eu falei, Senhor, o que vai acontecer de nós quando começar? Aí começou, vocês apareceram. Irmão, se prepara para a série mais animal da história. A presença de Jesus é real nesse lugar. E a mensagem é de João 5. Eu vou ler para você. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e aquele, pois, que primeiro entrasse nas águas, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. Aleluia. Lindos, eu amo as histórias da Bíblia. Inclusive, esse lugar aqui, agora quando fomos para Israel, nós fomos exatamente na frente. Inclusive um dia eu vou levar alguém do canal. Só quando 10 pessoas acreditaram. Se nós levar só os 10 já tá bom, né? Vai bater 10 milhões o canal do YouTube e a gente vai levar alguém. Amém. Só que olha bem, essa história, ela é exatamente na geografia que você olha quando vai lá. Existem lugares de Jerusalém, de Israel, que você sabe mais ou menos aonde é um raio de espaço, que naquela geografia, se você escavar, ali aconteceu. São afirmações mais complexas, você dizer, olha, foi aqui.
poucos lugares você tem essa certeza, e esse é um deles: o tanque de Betesda. A geografia ela é extremamente bem explicada na Bíblia. Está próxima ao Portão das Ovelhas, ao lado norte, ou seja, é lá. Então eu fui lá. E quando você chega, é um pouco deprimente aquele lugar, porque você revive as histórias. E por mais que a gente saiba do milagre que aconteceu, aquele clima não era tão bom, era um lugar de gente doente. A Bíblia diz que ali ficavam cegos, mancos, paralíticos, e todos esperando a mesma coisa, um milagre. Todos queriam ver o anjo descer, agitar as águas e ser curado. E veja, isso acontecia de tempos em tempos. Só que se você for lógico, você vai perceber que alguns doentes tinham mais vantagem do que outros. Bom, coloque numa corrida um cego, um manco e um paralítico. Quem ganha? Olha o povo da quinta série. Oh, gente, é que é lógica. Se você... um pouquinho de lógica, o manco ganha. O paralítico não se move, o cego não sabe onde vai. Precisa ser guiado. Então, aonde todo mundo quer a mesma coisa, quem sofre menos vantagem tem. E aí é estranho o caminho da mensagem que se segue, se a gente for olhar, que aqui era mais ou menos assim que acontecia. O anjo descia, as águas já agitavam. Então quem chegasse primeiro era curado. Só que há uma grande desvantagem aqui, porque daí a Bíblia vai contar sobre uma figura que tem ali, que está doente há 38 anos, paralítico. A Bíblia não fala exatamente que ele é um paralítico, a Bíblia diz que ele tem uma enfermidade, mas como ele está deitado no leito, não se move, se sugere que seja um paralítico. E é dessa forma que a gente começa a mensagem, é o clima, a cena. Um paralítico deitado há 38 anos no mesmo lugar, na frente do milagre, vendo o milagre descer e nunca conseguiu viver o milagre, vendo as coisas acontecerem na vida dos outros e com ele nunca acontece nada, vendo o milagre chegar para todo mundo e para ele nunca chegou. Aliás, até chegou, mas ele não conseguiu levantar, porque o que ele precisa é levantar. Então é como se começássemos uma história de final triste. Não tem como resolver a vida dele. A competição é grande, o anjo desce, e é assim que a gente observa a história. Há um outro detalhe. A Bíblia vai dizer que nesse lugar, no tanque de Betesda, havia uma função que não era ser ali os doentes curados, os leprosos purificados. Não, ali era para lavar os animais que seriam oferecidos no templo em sacrifício. Ou seja, é um lugar que cheira mal. É um lugar que tudo que sai dali em direção ao templo sai para a morte. Vai morrer, vai ser sacrificado. Então as ovelhas que entravam ali para ser lavadas, os gados que entravam ali para ser lavados para o sacrifício, iam morrer. E é isso. Essa é a cena. Essa é a lógica. Pronto, final triste. 38 anos, tempo demais esperando, não vai acontecer. E aí, lindo, o tempo passa, nós estamos no século 21 e essa sensação está no nosso meio. A gente só não consegue dizer como e de que jeito explicar, mas está cheio de pessoas do nosso lado dizendo: veja o milagre de Deus acontecer na vida de todo mundo e não acontece nada na minha. Eu vi Deus fazer coisas incríveis na minha família, mas na minha nunca chegou, na minha casa nunca chegou. Eu já vi tanta coisa boa na vida dos outros e para mim parece que não tem esperança. Eu estou há muito tempo no mesmo lugar e nada acontece. Eu vejo Deus de verdade, mas Ele não entra na minha história. Parece que Ele sempre está fazendo na vida dos outros. É muito isso quando você vive só de testemunho que os outros contam e não daqueles que você carrega. Essa perspectiva, ela não é nova, ela é a vida, ela é cíclica, ela se repete. Eu vejo um milagre e não chega na minha casa. O outro acontece comigo não. Deus prospera o outro, na minha vez não chega. E parece que essa é a posição de que vivemos muitos de nós, deitados próximos do milagre, mas sem força para chegar. E aí, lindo, eu prego para uma geração que tem a idade muito parecida com a minha.
E essa é a idade da crise. É os 30, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Quem está chegando nos 30 está preocupado com algumas coisas. Se não casou, vai passar céu e terra. Esse concorda comigo? Carreira. Se a carreira não deslanchou ainda, essa pessoa está preocupada. Está assim: o céu, a vida, o azar. A Jéssica tem 3 anos a menos que eu, já é formada e está na empresa e a gente está assim, nada acontece. E é assim: o outro teve 10 filhos e você não saiu nada ainda. São idades de decisões, de milagres. E eu não estou falando nem só de enfermidade, eu estou falando da vida como um todo. É aquela sensação de estagnação da história, como se tudo acontecesse com os outros e nada com a gente. Só que aí a Bíblia vai trazer paz sobre nós. Fala para uma pessoa com mais de 30 anos perto de você. Fala para ele: vai ficar tudo bem. Relaxa. Aleluia. Fala com a sua boquinha para você ouvir. Fala assim: vai terminar tudo bem. Oh, obrigado, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus no meio do marasmo. Irmão, essa é a sensação que dominava aquele lugar. Só que aí a Bíblia diz que está tendo uma festa dos judeus. Era sábado. E um homem que ainda não é famoso. Aleluia. É bom falar dele, porque eu já sei o final da história. É um spoiler que eu já conheço. A Bíblia diz que um homem que ainda não é muito famoso. Ele não era famoso ainda, não, irmão. Ele era normal. Ele era normalzinho. Ele entrava em qualquer lugar, ninguém tirava selfie. Ninguém parava ele para pedir uma oração. Ninguém falava das histórias tristes da vida para ele, porque ele era só o filho do José e da Maria. Você está entendendo? Então ele ainda dava uns rolês dele no Jerusalém, Cafarnaum. Ele dava uns rolês e ninguém parava. Só que teve um dia que as coisas começaram a ficar insustentáveis, quando ele começou a mostrar quem ele era. Ele não era só o filho do José e da Maria. Ele era o Messias, o nosso Salvador. Aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele não ficou famoso porque era bonito, irmão. Ele ficou famoso porque era a palavra escrita vivendo na terra. No início, lembra, o princípio era o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O nome dele é Jesus. Aleluia. Jesus está chegando. Ai, que triste, meus irmãos. Tudo. Nossa, o que muda? Obrigado. Irmão, a notícia que Jesus está chegando já tem que abrir um sorriso no nosso rosto, porque a vida do homem é uma antes dele e é outra depois dele. É uma antes dele chegar, e depois que ele chega tudo muda. Mas vamos embora. Jesus está chegando. Não tem segurança, não tem ninguém em volta dele. Ele vai entrando em Jerusalém, passa pelo portão das ovelhas. É muito doido, a gente passa pelo mesmo lugar. O portão das ovelhas, você viu? Tem lá a mezuzá na entrada. Aí você passa pelo portão das ovelhas, entra e vai em direção ao tanque de Betesda. Aí, irmão, ele entrou no tanque de Betesda. Qual é a sensação do paralítico? Atraso, abandono, tristeza. Nada comigo acontece. A vida está com o final marcado para ser triste. Aí a Bíblia vai dizer: Jesus, sabendo do paralítico, não, vamos de novo, peraí. Ninguém sabia de Jesus, mas Jesus sabia do paralítico. Não, talvez você não entendeu. Vamos de novo. Meu lindo, talvez você ainda não conheceu Jesus direito, mas Jesus já conhece você. Talvez você ainda não sabe as qualidades que Ele tem, mas Ele conhece você antes de você se formar no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia. Ele sabe o teu nominho, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o que você precisa, e Ele sabe a hora certa de chegar. Calma, não chegou ainda. Aí Jesus está chegando, entrando no tanque de Betesda. A Bíblia fala que haviam 5 alpendres
e neles ficavam muitos doentes. Então Jesus está entrando e está todo mundo olhando para onde? Para o tanque. Por que eles estão esperando o anjo descer? Só que quem está entrando no tanque? O chefe do anjo. Ô bebê, presta atenção. Tá todo mundo dizendo: desce, anjo. O chefe do anjo está entrando no meio do rolê, irmão, e ninguém está vendo ele. Ele está chegando, e ele está caminhando, passando pelos doentes. Eu imagino ele falando assim: sai da frente, vai que o anjo desce. E a gente não vê ele chegando, irmão. O chefe do anjo está na casa. Eu vou te falar, a maioria das vezes ele chega e a gente nem sente que ele chegou, mas ele já está andando no nosso meio. Ele já está mostrando sinais à nossa volta. Ele já está dizendo: eu estou presente e estou chegando aonde você está. Aleluia. Só que aí, irmão, o paralítico não sabe quem ele é, os doentes não sabem quem ele é. Então ele consegue entrar e caminhar até o paralítico. Aí ele chegou no paralítico e ele diz assim: ei, o paralítico, pois não? Quer ficar curado? O que ele tem que dizer? Fala pra mim, o que ele tem que dizer? Mas não é o que ele diz. Sabe o que ele diz? Porque eu já estou aqui há 38 anos. Ele começa a contar o que aconteceu antes de Jesus chegar. Eu estou aqui 38 anos, ninguém me valoriza. O senhor acha que quando o anjo desce, alguém me leva? Ninguém me leva, ninguém está nem aí para mim não. Eu sou aqui o paralítico, 38 anos no mesmo lugar. E Jesus está assim. É que ele não pergunta nada disso não. Lindo, eu quero que você saiba no nome de Jesus que toda sensação de atraso que você carrega, que toda dor de ausência que você sente, de talvez imaginar que foi abandonado no caminho, que ninguém olha, que ninguém te conhece, que ninguém sabe o que você sente ou o que você passa, e que a sua história não terá um final feliz. Deixa eu te dar uma boa notícia: o tempo de esperar acabou. Ele está entrando na história, Ele está presente. Você pode celebrar o nome de Jesus. Ele está chegando, e com Ele a esperança. Se você quiser viver uma vida nova, Jesus está olhando para você dizendo: quer? Porque se você quer, eu quero. Aí Jesus está esperando ele. Porque nós somos assim, irmão. Jesus chega e a gente está contando o que aconteceu antes dele chegar. A gente está, porque o senhor, eu trabalho na mesma empresa há 50 anos. O pessoal entrou estagiário, irmão, um miserável do estagiário, recebeu 3 promoções, o meu salário ainda é o mesmo. E é assim que a gente faz. A gente fica dizendo para Jesus por que ele não chegou antes, ou a gente, porque não sabe quem ele é, está dizendo o que aconteceu antes de ele chegar. E Jesus está assim. Porque a gente é muito visual. E eu vou te explicar o porquê. Eu não sei aonde você nasceu, eu não sei qual é a sua realidade, mas a realidade, quando ela se repete por muito tempo, ela impregna na gente. Vou ser bem claro, irmão, a gente absorve o contexto. Se você fica com gente doente muito tempo, a sua mentalidade é doente. Se você fica com gente negativa, você se torna negativo. Se você vive num contexto onde é opressivo, você se torna opressor. Isso é o ser humano. A gente adere. Então, se a nossa história não começou bem, não parece nunca que vai terminar diferente. A gente olha para trás, os nossos pais não deram certo, os avós não deram certo. Às vezes a gente vai caminhando na linha contrária e parece que tudo é igual. É isso que mais machuca no ser humano, porque a gente adere. Sem querer, a gente absorve. De uma certa forma, a gente só repete. Então, para o paralítico, lindo, aquilo ali não é só os 38 anos que passaram, aquilo ali é para o resto da vida dele. A gente tem a tendência de acreditar que a maneira que começa é parecido com a forma que termina. E eu quero que você entenda que não é dessa forma. Jesus é o único que transforma o antes e o depois. Ele muda tudo. Quando ele chega, as águas se dividem. É como se você... É como se desse um reset. Sabe, é que você não é da época da fita cassete, né? Não, você não é não.
Só quem sabe a dor que era devolver filme alugado. Você lembra? A gente assistiu o filme e tinha uma multa de R$3 se você devolvesse sem rebobinar. Então você assistia e depois tinha que desassistir. Aí você apertava num botão e ele ficava... Olha os pais ensinando para os filhos. Tinha um negócio na minha época que era caneta Bic. Ela não servia só para escrever, ela servia para rebobinar a fita. A gente colocava a fita, fazia assim, lembra? Lembra do lado A, lado B? Aquilo era uma humilhação sem tamanho. A geração de hoje aperta uma coisa, um botão: stop. E o stop volta no começo. A gente não sabe, irmão, o que é isso. Porque na verdade a gente sabe, só não viveu na nossa época. Nossa época era muito mais complicado. Irmão, quando Jesus chega, Ele não dá um pause. Ele não começa a partir da onde a gente parou. Não. Ele começa a partir dele. Aleluia. Vou dar uma esperança nova para você. Lindo, não importa a forma que você começou a sua vida, o que importa é como vai terminar. E eu quero que você entenda, talvez o seu começo não tenha sido belo, talvez o seu começo tenha sido trágico, talvez até agora as marcas que você carrega são de dor, de angústia, de tristeza, mas eu quero dar uma boa nova para você. Ele chegou, e a partir dele não tem a ver com o que você viveu, tem a ver com aquilo que Ele é. Maravilhoso, extraordinário. Eu quero declarar de Jesus sobre a sua vida que o que Ele vai fazer em você, através de você, será sobrenatural. Não vai combinar com o que você viveu durante muito tempo, não vai combinar com a tua geografia, não vai combinar com o lugar que você nasceu, não vai combinar com a criação que você teve. Será sobrenatural, vai ultrapassar o normal. As pessoas vão olhar e vão dizer: o que está acontecendo? E você vai dizer: foi Jesus que chegou na história. Você pode celebrar o nome de Jesus. Ele chegou na história. Há uma esperança. Irmão, eu tô pegando 20 minutos e eu já tô suando. Irmão, é porque eu sei o final. O paralítico está justificando e Jesus está... Quer andar? Jesus parou, ele falou assim: ei, calma, quer andar? Aí parou e falou: quero. Quando Jesus nos encontra, basicamente algumas coisas ele percebe de cara. Esse é o resumo de quem somos. Esperança está destruída, nossa identidade, ela não existe, e a esperança de futuro também não. É normalmente essa forma que Jesus encontra o ser humano na sua maioria. É difícil quem vem de maneira inteligente. Vou explicar. Quando você ouve, analisa e decide. A maioria não. A maioria ouve, analisa, não decide. Aí vem a dor e fala: se você não decidir, vai doer pro resto da vida. Aí você fala assim: eu me arrependo, tô aqui. É assim que a gente funciona. E aí quando Jesus chega, esse é o cenário: sem esperança, identidade destruída. E aí Jesus diz: ei, quer andar? Aí o paralítico viu que as desculpas não iam mudar muita coisa, e ele diz: quero. Aí Jesus falou: levanta. Poxa vida, irmão, tá todo mundo com tanto suspense, pensando: será que ele vai levantar? Eu acho que é isso que está acontecendo. As pessoas assim: será que vai, gente? Poxa vida, eu já vi tanta vez levantar, acho que esse não vai. Ai, Jesus. Quer andar? Quero, levanta. Aí o paralítico: levanta. Calma, faz barulho. Tem muito doente na casa. Se alguém descobrir, Jesus não sai mais daquele rolê nunca mais. O paralítico deve ter entrado levantado. Jesus, faz alarde não, que cada um tem uma hora certa para chegar. Eu vou chegar, calma. O que eu estou fazendo por você não significa que eu vou ter que fazer por outro agora. Não, agora é contigo, relaxa. Levanta. Aí o paralítico: pode ir embora. Ele: não, antes de levar a cama contigo. Pega a cama. E aí, para mim aqui é maravilhoso. Jesus diz: e vai para o templo e se apresenta ao sacerdote. Eu estou te poupando de muito detalhe, irmão.
Mas vou te falar algumas coisas que aconteciam com aqueles que eram doentes. Eles não tinham acesso ao templo. Por exemplo, um leproso, ele não podia acessar o templo. Alguém que tivesse uma doença infecciosa não poderia acessar o templo. Ele não era nem porque era infeccioso, é porque não se locomovia, não conseguia entrar naquele lugar. O lugar aonde poucos entravam. E Jesus está dizendo: eu quero que você vá em direção ao templo. Só que eu quero que você lembre do início da mensagem. Lembra, o que saía do tanque de Betesda em direção ao templo saía para morrer. Todos que banharam naquelas águas, quando saíam daquele lugar, saíam limpos, mas saíam para morrer. Pela primeira vez, um homem está saindo daquele lugar. Ele não tocou nas águas, mas as águas que purificam chegaram até ele. Irmão, Jesus está mostrando: não é a água do tanque que muda, é Ele que é a água da vida, que transforma todas as coisas. Não é aonde você toca, é aonde Ele chega. Não importa o lugar, Ele chegou, aleluia. E Ele está saindo agora em direção ao templo. E Ele não está indo para a morte, Ele está indo para declarar a vida. Um homem chegou na minha história, aleluia. E o nome dele é Jesus. E aí a Bíblia diz que ele chega no templo carregando a cama, e tem um homem lá dentro do templo ensinando. Jesus chegou primeiro, foi de Uber, não sei, só sei que já estava lá. E quando ele chega no templo e que ele olha aquele homem, tá todo mundo dizendo: o que ele está fazendo com a cama? Era sábado, carregando cama, curado. Quem foi que fez? E aí quando ele chega no templo, ele diz: foi ele. Ele era cagueta, irmão. Foi ele. E aí todo mundo começa a dizer: ele, foi ele. E por isso que Jesus ficou famoso muito rápido, porque os milagres o cercavam. O nome de Jesus começou a ficar famoso muito rápido. Mas a questão X da história, ficou tudo bem. Oh, lindo, não quero que você passe desapercebido por isso. Eu tenho uma palavra de esperança para você. Vai ficar tudo bem. Esqueçam as crises, as pressões que te colocam, a sensação de abandono que às vezes a gente sente. Não, lindo, Ele está caminhando na sua direção. Se você não tem força para chegar até Ele, Ele é o caminho que caminha até você. Sabe qual é a maior alegria do meu coração? Eu quero que você celebre junto comigo. É porque talvez essa mensagem agora, que a gente está pregando agora, daqui a algumas segundas-feiras, vai entrar na casa de milhares de paralíticos. Ah não, lindo, pelo amor de Jesus, fica felizinho comigo, porque talvez está chegando para você agora, mas amanhã vai ser para outro, depois para outro, e depois para outro, e depois para outro. E é assim que... Imagina, eu queria muito, eu sou sincero para você, que essa mensagem tivesse chego para mim, sabe? Porque o momento mais difícil da minha vida, eu não tinha ninguém para falar isso comigo. Eu imaginava o final pior possível comigo. A pior cena, o pior cenário, a pior história. O final mais triste era o final que eu tinha. Porque por mais que a gente hoje fale do Evangelho, mas um dia eu também estava no tanque de Betesda esperando pelo milagre. Talvez hoje pareça que não, porque já está tão diferente de como começou. Mas é isso, lindo, é muito diferente. Depois que Jesus chega, o seu começo não tem mais nada a ver com a forma que vai terminar. Porque se começou ruim, eu quero que você saiba, vai terminar tudo bem. Mais tarde, mais cedo ou mais tarde, Ele chega e Ele muda todas as coisas. Eu estava no dia que eu voltei para Jesus sozinho. Não tinha uma igreja, não tinha um pastor, não tinha ninguém. E foi Ele que veio. O paralítico não fez nada para ser curado, e eu também não fiz. Você também não fez. Sabe,
Ele não vem até você porque você é bom, porque você fala mais alto, porque você chama atenção, ou porque você é melhor do que o doente que está do teu lado. Ele vem porque Ele vem. Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele não atrasa, Ele chega na hora certa. Ele vem, Ele vem. Vai chegar uma hora que você vai olhar para a sua vida, e agora eu estou passando do final, que você não vai conseguir nem lembrar de onde você saiu. Eu vou falar mesmo claro para você. Você vai ter que ter memoriais para lembrar, porque senão você não vai conseguir lembrar. Porque vai ser tão distante da onde Jesus te tirou, que se você não se esforçar para lembrar, você não vai conseguir lembrar. Não vai lembrar do cheiro do tanque, não vai lembrar do cheiro da doença, não vai lembrar do cheiro do abandono, porque vai estar tão longe, vai estar tão distante, vai ser tão diferente, que você vai ter que ter um memorial para lembrar e ser grato a Jesus. Irmão, o paralítico tinha a cama que Jesus mandou ele levar. Então, bebê, deixa eu te dar um conselho. O dia que ele chegar na sua vida, e ele já chegou, se não ainda vai chegar agora, você vai ter que colocar um memorial para não esquecer, porque o tempo vai passar e você não vai conseguir sequer lembrar da onde você saiu, porque o lugar que Ele vai te levar é tão maravilhoso, o destino que Ele tem é tão sobrenatural, que você não vai reconhecer. Quando eu comecei a gravar essa mensagem, essa série, esse projeto, eram 32 pessoas sentadas no chão para ouvir uma palavra. Se eu não lembrar do primeiro vídeo, eu esqueço que começou pequeno, começou pequenininho. Quando Jesus me encontrou, era um garoto sem esperança. Quando comecei a pregar, eram poucas pessoas que ouviam. Mas o tempo passou, e quando o tempo passa, a gente percebe, quando Ele chega, o final é totalmente diferente do começo. Em nome de Jesus. Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é uma esperança verdadeira. Somos um antes, somos outro depois. Quando o Senhor chega é diferente, príncipe. Jesus, eu não queria chorar tanto desse jeito, não. Mas começou tão diferente, Jesus. E hoje está tão sobrenatural que não dá para acreditar que foi do jeitinho que era. Sabe, Jesus, o Senhor é a chave que muda a nossa história. O Senhor, quando chega, muda o nosso destino, muda a nossa forma de viver, muda a nossa forma de pensar, altera a nossa visão de mundo, muda a nossa maneira de caminhar na terra. O Senhor é perfeito para mudar a história, Jesus. Não é sobre andar, é sobre te conhecer. Não é sobre sair da cama, é sobre caminhar do teu lado, é sobre reconhecer o Senhor. Tu és a fonte do nosso milagre, Jesus. E se não conseguirmos chegar até você, o Senhor sempre vai vir até nós, porque esse é o evangelho da cruz. Não é sobre nós te achando, é o Senhor que nos achou. Não é sobre nós o amando, é o Senhor que nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. E é isso, Jesus, cremos na Tua palavra. Vai ficar tudo
Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho certeza absoluta que essa é uma palavra Gente, ó, eu não posso me emocionar. O tema da mensagem é controle das suas emoções. Então, eu só quero dizer que eu estou muito feliz com todos vocês. Eu quero deixar isso registrado. Muito obrigado porque vocês vieram. Amém. Deus abençoe você que está na sua casa assistindo online agora do Caminhando Juntos. E para você que está me vendo agora, sabe, essa mensagem acabou de chegar para você. Eu creio do fundo do meu coração que será uma resposta e que pode mudar muita coisa em decisões que você vai tomar e escolhas que você vai fazer. Antes de começar a mensagem, eu quero te pedir um favor muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, é rapidinho. Você se inscreve, ativa o sininho, toda segunda-feira. Faz, bebê, dá uma olhadinha só assim por desencargo de consciência. Será que eu sou inscrito? Aí você vê, olha, eu não sou, que coisa, o que eu tenho que fazer? Apertar. E depois, aí você já é inscrito, ativa o sininho, toda segunda-feira tem uma palavra de Deus para você por aqui. Curte o vídeo, rapidão, curte, dá um like, manda para todo mundo, compartilha, comenta, foi top, odiei, tanto faz. Mas comenta que dá audiência, engaja, é top. Então vamos fazer o seguinte. Vamos para a mensagem. Vamos para a mensagem agora. An Oscar goes to. Vocês viram o tapão? Evangelho de Jesus conforme escreveu João, capítulo de número 18, versículo de número 10. Então Pedro, que tinha uma espada, ai Jesus, tirou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco, e agora não tinha uma orelha. Disse então Jesus a Pedro: coloca a tua espada na bainha. O cálice que o Pai me deu, eu vou beber. Uma outra tradução diz: não impeça que eu cumpra o meu propósito. Amém? Eu vou te dizer uma coisa, lindo. As nossas histórias, as peculiaridades da nossa vida, elas contam muito sobre nós. Elas contam muito sobre a nossa personalidade, contam muito sobre o nosso caráter, contam muito sobre as nossas histórias. Sabe, sobre as nossas raízes, de onde viemos. Sabe, conta sobre nós. A nossa forma de tratar as pessoas, ela é o resumo de uma outra história. Basicamente são reflexos. Então, você percebe que algumas coisas são cíclicas, mesmo que não deveriam ser na maioria das vezes. A gente deveria romper, mas se a gente olhar, na grande maioria, a gente é meio parecido com os nossos pais e é meio difícil não ser. A gente fala coisas iguais, a gente, sabe, reproduz as mesmas histórias, mesmo sabendo que tem histórias que não precisam ser reproduzidas e que não devem. Mas sabe, uma das coisas mais latentes do nosso tempo agora é que me parece que a geração de agora, ela é um pouco mais instável emocionalmente do que a geração que veio antes. Lembra o que falamos ontem de uma frase que eu ouvi? Tempos difíceis geram homens fortes, homens fortes geram tempos fáceis geram homens fracos geram tempos difíceis, e assim nunca acaba. Mas entenda que se a gente olhar para a geração dos nossos pais, me parece, não sei se eu estou equivocado, mas que eles são mais fortes para a vida, suportaram mais do que nós. Tem alguns memes até na internet, sabe, aquele garoto que bate o braço no umbral da porta, aí você vê a década de 80, bate e diz, aí a década de 90 bate e já fica, a década de agora vai pro médico, diz, doutor, eu acho que eu vou morrer.
Então me parece que nós somos um tanto quanto mais frágeis do que a geração que veio antes. Talvez a gente... Eu sou da década de 90, né? Eu tenho meus 27 anos já, então... a gente é um pouquinho mais desequilibrado. A gente é um pouquinho mais difícil de reagir às emoções da vida. Por alguns motivos. A gente poderia elencar vários. Sabe, os nossos pais começaram a trabalhar e a gente já não teve mais tanto contato como eles tiveram com os seus pais. E a gente pode falar um monte de coisa, criar um monte de especulação. Mas não é sobre a culpa, é sobre a solução. Sabe, é o que nós estamos vendo agora que pode gerar um impacto muito difícil lá na frente. Essas emoções afloradas, elas podem nos trazer uma consequência muito difícil lá na frente. Tudo aquilo que nós fazemos agora nos trará colheita. Lembra? A lei da semeadura. Semeaduras destemperadas vão trazer colheitas destemperadas. Então, é necessário que a gente coloque as nossas emoções em ordem. É necessário que a gente alinhe a nossa vida espiritual, emocional. É necessário, mas entenda que não é só espiritual, não é só orar. A gente também tem que ter a parte do vigiar, de cuidar dos nossos gatilhos, do que nos desequilibra, do que nos coloca em perigo. Entenda que o texto bíblico que nós lemos é de um homem que andou com Jesus 3 anos e meio. E ele mostra de maneira clara o destempero que ele carregava consigo. Irmão, a história escancara o Pedro. Eu quero que você entenda uma coisa: as nossas ações, as ações planejadas, elas dizem quem nós queremos ser. As nossas reações, que são um fruto das situações inesperadas da vida, elas dizem quem nós somos ainda. Ou seja, se as nossas ações camuflam a nossa realidade, as reações expõem quem somos de verdade. Sabe? Então, ao invés de nos preocupar com as ações, a gente tem que começar a olhar para os gatilhos das nossas reações, porque às vezes o destempero aparece aí. O Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, irmão. Imagina que cena linda. Dormia com Jesus, acordava com Jesus. Oi Jesus, top. Oi Jesus, vamos dar um rolê na água? Dá um rolê na água. Imagina, irmão, ele bebeu do vinho que Jesus transformou a água. Ele comeu do pão que Jesus multiplicou. Ele viveu milagres extraordinários. Ele viu. E mesmo assim, irmão, morava um Pedro dentro dele que tinha que ser aplacado. E dentro de todo mundo tem um Pedro que, se a gente não cuidar, aparece de repente. Sabe aquele momento de ira, que a gente perde o controle, que a gente é todo bonitinho, todo certinho, mas aí pisa no nosso calo e a gente fica endemoniado. É esse desequilíbrio que pode acabar com a gente lá na frente. Uma atitude desmedida e destemperada pode destruir a vida de alguém. A gente não leva em consideração. A gente às vezes não entende a gravidade das coisas. Mas olha o que Pedro fez. O Pedro está top com Jesus no Getsemane. Já sabia que ia dar treta. O Pedro levou uma espada para o Getsemane. Ai, Jesus. Pedro está armado aqui no Getsemane aqui, ó. Dentro dele está falando assim: vem, eu quero ver alguém pegar Jesus aqui comigo. Porque na cabeça dele, ele podia mudar o plano, sabe? Ele está aqui, nossa, vem, estou só esperando. O João está assim: Jesus, não vai embora não, eu amo o Senhor. E o Pedro está aqui, ó, esperando. Irmão, quando viu os soldados, o Pedro não pensou 2 vezes. Tirou a espada e dele uma facada, irmão, uma espadada na orelha que era para pegar no meio da cabeça. O Malco era bom de reflexo. O Malco deu aquela gateada aqui, ó, pá, pegou na riba da orelha dele, irmão. No Getsemane, Jesus fez a primeira plástica. Sabia, doutor Domingos? A primeira plástica foi Jesus que fez. Caiu a orelha, Jesus falou assim: nossa, vou ter que arrumar. Se fosse eu, falar: Jesus, já coloca mais para trás, dá uma ajeitada aí, porque se eu sou Malco, irmão, Jesus, já dá uma rejeitada nessa, melhora essa, repita um pouquinho aqui.
Tem uma galera do preenchimento. Jesus, já dá uma resolvidinha aqui. Então, brincadeiras à parte, eu só quero que você entenda aqui. O que vem após é o fruto do destempero. O que Jesus teve que fazer é o fruto do destempero do Pedro. Imagina um soldado aqui, segura esse doido, esse vassalo. E o Pedro aqui, vem. Aí Jesus diz: Pedro, guarda a espada, Pedro. Quem te mandou vir com espada para cá? Pedro, mas eu pensei que o Senhor queria. Pedro, não impeça que eu cumpra o meu propósito. Eu, Pedro, guardando a espada envergonhadinho. Irmão, eu vou te falar uma coisa. A gente viu isso acontecer agora lá no negócio do Oscar. E a briga da semana foi: será que ele estava certo? Nossa, mas a mulher tem um problema de saúde. Ele estava defendendo. Mas já parou para pensar que de várias formas para defender ele escolheu a pior? E é isso que a gente não entende. Quando a gente está emocionalmente desequilibrado, a gente apoia o desequilíbrio. Irmão, não tem razão, ok, tá tudo. Eu não quero entrar no mérito se está certo ou não. A questão dele rir da esposa, irmão, cada um com seus problemas. Mas a atitude de dar um tapa na cara de alguém fere todos os princípios da sensibilidade, do equilíbrio, sabe? Da postura. Então não é sobre alguém, é sobre nós agora. O que faz a gente perder as estribeiras? Essa é a questão. O que faz a gente perder as nossas emoções de ordem? O que faz a gente tomar decisões precipitadas? O que faz a gente ofender uma pessoa? O que faz a gente partir para cima de alguém? O que faz a gente deixar todos os princípios de lado e alterar a voz com alguém? Eu vou te dizer: emoções mal administradas. Sabe, está aqui dentro. A razão de tudo está aqui dentro. Eu vou te falar uma coisa: todo mundo tem personalidade, mas tem uma coisa que tem que ser maior do que a personalidade: o caráter. Personalidade é uma coisa, caráter é outra. Então eu vou te contar uma história. Eu, David Leonardo, eu sou personalidade difícil. Pelo menos eu reconheço. Eu sou sanguíneo. Então eu sou brabinho. Eu tenho essa carinha de fofo, irmão, mas eu gosto de uma treta. Se deixar, eu me meto em problema que não é meu. Irmão, você não sabe a agonia que eu tenho na internet, vontade de responder todo mundo, brigar. Você acha que não? Nossa, ele é um anjo. Não, irmão, é que o anjo segura, porque senão o inimigo pegava forte. Vontade de ofender os irmãos. A gente é ser humano. Mas aí que tá, o caráter. Eu vou te dizer uma coisa: o nosso caráter é posto à prova todos os dias. Eu tenho um episódio comigo, irmão, que eu nunca vou esquecer da vergonha que Deus me livrou de passar. Eu estava na minha cidade, Joinville, dirigindo meu carrinho top. Aí, irmão, eu dei pisca para entrar para a esquerda. Era uma via de faixa dupla assim. Aí o irmão do lado falou assim: não vou deixar ele passar. Olha que bênção. Só que eu, irmão, pensei comigo: não vou deixar essa passar barata, eu vou acelerar o carro. Irmão, acelerei o carro, e ele acelerando, irmão, passei ele, cortei a frente dele. Só que quando eu cortei a frente dele, o semáforo fechou. Meu Deus do céu, o semáforo fechou. Eu freiei o carro, e irmão, e eu parei, e ele veio para me matar, irmão. E eu dentro do carro. Aí, irmão, quando ele parou, não bateu. Eu comecei a somar as palavras proféticas que eu lembrei. Comecei a trazer à tona. E eu vou virar atrás para falar, irmão. E eu vou virar assim para falar, para abençoar ele, para profetizar coisas lindas. E aí quando eu tô virando assim, para um carro do meu lado. E o cara do meu lado olha para mim e diz assim: Pastor David! E eu falei: o que foi? Ele disse: meu Deus, que livramento que Deus te deu. Aí eu no meu espírito, eu tô assim: não foi um, foi dois,
Eu ia desviar o homem, irmão. Se ele visse as palavras proféticas que eu sabia, ele ia ficar desesperado. Porque eu posso até não falar, mas eu sei todas de decor, irmão. Aí eu olhei para ele e falei: você viu, irmão? Oh, glória. Olhando pro retrovisor assim com vontade de... Sabe por quê? Porque o nosso destempero, ele pode destruir a fé de alguém. O nosso destempero pode mudar a vida de alguém de maneira péssima. Pode destruir a vida de alguém. Pode destruir o nosso propósito. Pode acabar com a gente. Sabe, uma atitude errada na hora errada pode desmontar a nossa história. Eu conheço a história de um rapaz que destruiu a vida na minha cidade, porque irado estava armado e tirou a vida de alguém. Eu vou te falar porque a gente vive isso e eu caminho para o final. É porque a gente tem um sério problema. A gente pavimenta a nossa história em cima de emoções mal resolvidas. A gente pavimenta o nosso caminho em cima de coisas que não foram sarados. Sabe o que a gente esquece? A vida dá volta. E todas as vezes que a vida dá a volta e a gente passa naquele lugar, a gente tropeça em algo que tinha que ter sido destruído para sempre. A gente escolhe administrar as emoções que deveriam ser extirpadas da nossa história. A gente escolhe administrar emoções que deveriam ter sido eliminadas há muito tempo de dentro de nós. A gente administra maus sentimentos, a gente não cura, a gente não permite curar. E é por isso que a geração de agora vive tão à flor da pele, porque todas as gerações têm os seus traumas, só que a gente não resolveu nenhum deles. A gente carrega com a gente não cura. E é por isso que a gente vive explodindo toda hora, porque a gente não consegue frear a língua, porque é uma rua pavimentada em cima de pedras que deveriam ter sido tiradas. Toda rua, quando ela é pavimentada, é limpo a base. Você limpa a base para que o asfalto seja plano. Agora, quando você pavimenta em cima de obstáculos, você vai ter um asfalto com obstáculos para o resto da vida, para que todas as vezes que você passe ali, doa. Sabe de uma coisa? Alguém diz que está curado. Alguém diz: não, eu não sinto mais nada contra aquela pessoa, contra aquele alguém. Mas todas as vezes que alguém conta aquela história, dói. Então deixa eu te dizer um negócio. Se dói, não é cicatriz. Se dói, ainda é ferida. E se ainda é uma ferida, significa que precisa ser curada. Porque o dia que for curada, não vai doer mais. A gente precisa entender: problemas têm que ser resolvidos. Quando o Senhor me fez entender essa palavra, eu comecei a olhar a vida de Pedro, entender os destemperos da vida dele, entender as razões de Pedro. E aí você vai olhar na própria história. Pedro era um homem simples, de uma cultura de pesca, um homem bruto na lida. Era essa a história do Pedro. Então eu não posso condenar o Pedro, porque eu até me pareço com ele. O que eu preciso é descobrir o que Pedro recebeu que fez ele mudar a postura, ou frear a personalidade. Eu sei hoje o que aconteceu comigo que me fez mudar. Eu sei. Não me mudar a personalidade, mas criar filtros que me impedem de tomar decisões precipitadas. Irmão, e eu vou te dizer, eu sou extremamente tentado nessa área. No avião eu sou tentado. Fui tentado agora, essas 3 semanas atrás. Eu estou no avião, esperando para sentar, um irmão coloca a mala batendo na minha cabeça. Ele coloca a mala e eu disse: nossa, vai arrancar minha cabeça, né? No meu espírito eu estava assim: olha que bênção. E aí, irmão, como se não bastasse, ele tinha uma segunda mala. Bateu na minha cabeça de novo. Aí eu falei: não vou aguentar. Olhei para trás, falei: o que está acontecendo, querido? Aí ele falou para mim: era chinês. Deus me livrou, irmão, porque eu não sei brigar em chinês. Daí eu falei: tá tudo bem então.
Porque se eu soubesse brigar em chinês, o André, eu ia meter um chão aí, irmão. What are you hashing on? Mas eu não sei, irmão. Deus me livrou. Mas entende que... Ai, Jesus amado. Sabe, lembra do texto? Porque não vos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. Naquilo que a gente cura, a gente vai sempre perceber o escape. Naquilo que a gente não cura, a gente não enxerga o escape, porque na nossa cabeça está tudo bem. Entendeu? Eu conheço gente rancorosa que diz que não tem raiva de ninguém. Você conhece também, né, Bruno? Você conhece, não conhece? Você já lembrou do nome, né? A gente conhece. Todos os amigos meus que estão aqui conhecem alguém. Eu não tenho raiva de ninguém. Ai, Jesus. Tá vendo? Eu não posso me meter na confusão dos outros, mas às vezes eu quero. Entende, lindo? A gente tem que curar as nossas emoções para que a gente possa controlar elas. Então eu vou ser repetitivo, eu já falei isso 1 milhão de vezes. Se você tem que perdoar alguém, perdoe. Se você tem que, se humilhar e pedir desculpas, peça. Se resolva. Porque quando você se resolve, você remove o asfalto, tira a pedra de baixo, aplana a história, e você nunca mais vai tropeçar naquele mesmo lugar. É melhor, porque vai ter situações da vida que você vai ser tentado a tomar decisões drásticas. E se você tiver um agravante por baixo do solo que te administra, aí, meu lindo, você está no sal, porque você não vai conseguir. E quando menos esperar, você vai estar em cima do palco dando um tapa na cara de alguém. E aí, meu lindo, uma carreira pode acabar por conta de uma besteira. Mas lembra que eu te falei? O que aconteceu com Pedro? O que foi que aconteceu com Pedro que fez com que as emoções dele fossem aplacadas? Eu vou te dizer o que foi. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados. E todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Ô lindo, você é brabinho? Agora a hora que o Espírito Santo de Deus te encher, o brabinho vai ter que ficar mansinho. O leão vai virar um gatinho. Porque quando o Espírito Santo nos enche, preenche, a nossa natureza se altera. Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que controlo, é Ele que governa. Você quer uma prova? A prova é: o Espírito Santo desceu. O Pedro, vida louca, fez um monte de problema, tinha que ter sido demitido por justa causa. Só Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, se torna exatamente o que Jesus disse para ele quando encontrou pela primeira vez: Pedro, eu vou te transformar num pescador de almas. Pedro prega e mais de 3.000 almas aceitam a Jesus como Salvador. Existe um nós, antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo. Eu poderia te dar uma aula de como controlar as suas emoções, mas lindo, nada supera a presença do Espírito Santo. Porque, irmão, eu sou uma pimentinha. Se não fosse Jesus, já tinha entrado em cada confusão. Se não fosse o ministério, então, irmão, já tinha dado umas briguinhas. A última, estou eu e minha esposa no aeroporto, e a gente não briga, eu e ela, tá? É só paz e amor em casa, anjinho, correndo um atrás do outro, todo dia, correndo atrás do outro aqui. Quem pegou, pegou. Aqui. Então eu e ela no aeroporto, irmão, e ela trancou a mala com a chave dentro da mala. Por que ela fez? Não sei. Foi um teste de Deus. Deus falou assim: pode colocar, filha. Vamos ver se o menininho está ficando bom. Irmão, quando eu fui abrir a mala para pegar as coisas que estavam dentro, a mala estava trancada. Eu falei: cadê a chave? Olha, a chave está dentro. Nossa, como que se abre uma mala agora? E eu comecei, irmão, a falar: irmão, eu sou uma maritaca, irmão. Eu comecei: por que tu fez isso?
Oh meu Deus, como que nós vamos fazer agora? Ó céu, ó vida, ó azar. E eu brigando com ela, e ela com o bico desse tamanho. Por que tu também não ajudou? Porque eu que coloquei. E nós o pau fechando, irmão, a nuvem negra descendo. Quando de repente a gente olha para um lado, uma família assim, olhando para nós, com brilho nos olhos, disseram: Dave e Paulinha, eu amo vocês. Aí eu... Irmão, não é mais eu, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu represento algo maior. Esquece, irmão. Eu já tô aqui pra minha esposa, que é linda. Dá um beijo aqui agora. Abracei ela, falei: esquece a chave, esquece a chave. Esquece. A gente dá jeito, relaxa, relaxa. Oi, gente, tudo bem? Ah, que legal. Vocês estão indo muito tempo? O que vocês viram? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A gente pode ter as nossas crises, mas a gente tem que cuidar aonde, como e quando, porque as nossas crises têm determinância sobre a nossa história. Então, meu lindo, se você quer controlar as suas emoções, deixa eu te dizer, permita com que o Espírito Santo invada o teu coração. Permita com que Ele faça você ver aquilo que está escondido, que ainda dói, para que você possa ser sarado e a sua vida seja transformada de verdade. Porque não adianta nada dizermos que está tudo bem, sendo que aqui dentro tem uma tempestade acontecendo. Amém. Aleluia. Jesus, não deixa a gente tomar decisão precipitada, Jesus. Não deixa a gente fazer besteira, Senhor. Não deixa a gente tomar decisões que possam frustrar os teus planos conosco. Jesus, abre os nossos olhos para ver aonde pavimentamos sobre solo estranho e enganoso, para que a gente retome a história, peça perdão, mude, faça alguma coisa. Mas Jesus, não deixa a gente perdido. Não deixa, Senhor, que as nossas emoções sejam predominantes mais do que a tua voz sobre nós. Jesus, não é as nossas emoções que devem governar, é a tua palavra, é o teu Espírito Santo. Jesus, não vivo mais eu, é o Senhor que vive em mim. As minhas emoções não me dominam, a tua palavra me governa. Em nome de Jesus, amém.